Jesus nos coloca, na palavra que lemos, diante de um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum, e de uma viúva insistente que busca justiça. Santo Tomás de Aquino, na Catena Áurea, recolhe o comentário de São Cirilo de Alexandria, que observa: o Senhor não apresenta esta parábola como se Deus fosse semelhante ao juiz iníquo, cuidado, mas para mostrar que se um juiz injusto atende por importunação, quanto mais Deus, que é bom, ouvirá aqueles que clamam a Ele dia e noite. Se até um homem mau cede à persistência, quanto mais nosso Pai Celestial, que nos ama infinitamente. E aí nós temos a viúva apresentada como modelo de perseverança na oração. Santo Ambrósio, também citado na Catena Áurea, vê na viúva uma figura da igreja. A viúva é a igreja, que está privada de seu esposo. Quem é o esposo da igreja? Jesus. Enquanto ele está ausente corporamente, porque nós estamos esperando o seu regresso. Ela representa cada um de nós que vivemos neste mundo como peregrinos, aguardando o retorno do esposo. A insistência da viúva não é teimosia caprichosa, mas expressão de fé genuína. Santo Agostinho comenta que ela batia a porta da justiça humana, quanto mais devemos nós bater a porta da misericórdia divina. E aqui nós temos uma lição sobre a oração. Teofilacto, também citado por Santo Tomás, observa algo profundo. Devemos sempre orar, isto é, em todo o tempo que for oportuno, pois há tempo de orar e tempo de fazer outras coisas necessárias. Mas no sentido de não desistir, devemos orar sempre, mantendo o desejo constante em nossos corações. A oração contínua não significa abandonar nossas responsabilidades, mas manter o coração orientado para Deus em todas as circunstâncias. E aqui eu quero colocar para vocês algo que nossos irmãos evangélicos fazem, e que às vezes nós, católicos, não fazemos porque não sabemos. Muita gente se bitola na vida de oração somente com as chamadas orações vocais, que é Pai Nosso, Ave Maria, Glória, Credo, é terço da misericórdia, qualquer oração já pronta, já feita, proposta pela igreja. Oração poderosa de Santa Rita. Tem o imprimatur, a autorização do bispo? Tem, beleza, é uma oração bacana, eu vou fazer para pedir uma graça. Ótimo, são orações maravilhosas, orações poderosas, muitas brotam da própria Sagrada Escritura. Eu posso orar, inclusive, com o livro dos Salmos. Porém, é muito importante que a gente desenvolva a capacidade de conversar com Deus. E conversar com Deus eu posso conversar a qualquer momento. Eu não preciso necessariamente estar diante de uma imagem, estar de joelhos, não tem que ser logo no início da manhã ou no meio do dia. É muito importante, sim, a gente organizar momentos específicos em que a gente possa estar mais concentrado. A palavra de Deus não fala, né, que na hora da oração deve entrar num quarto, bom, de preferência, vamos lá, escuro. Por que escuro? Porque eu não vou me distrair. Senão eu estou num lugar onde tem menino correndo, onde tem, sei lá, uma janela aberta, daqui a pouco passa a borboleta, e eu estou lá com a borboleta, e Jesus está aqui no sacramento. Então, é bom eu estar de joelhos, é penitente, mas cuidado para não bitolar a vida de oração a só isso aí. Tem gente que acha que a oração só vai funcionar se for desse jeito. Importante, sim, ter uma imagem que me chega ao coração, com a qual eu me identifico. Nós somos seres sensíveis. Toda a experiência nossa de aprendizagem passa necessariamente pelos 5 sentidos. Então, obviamente, uma imagem bonita de Jesus misericordioso, de Nossa Senhora, vão me ajudar. Mas eu posso elevar o meu pensamento a Deus no meio do burburinho de um shopping. Então, a gente pode começar a ter esse costume que os evangélicos têm. É um mérito deles. A gente vê isso nos filmes protestantes. Exemplo,
Você acabou de ouvir um problema de uma amiga. Ela narrou que o marido está traindo, que ela está sofrendo muito, que a fé dela está até abalada. Olha quantos elementos. E aí, o que o evangélico normalmente faz? Que a gente vê nos filmes. Na hora pega, vamos orar sobre essa situação. Senhor, eu quero te pedir aqui pela Joana, que tu cuides do casamento dela. Eu quero te pedir, Senhor, que tu coloques arrependimento no coração desse marido e faça com que ele enxergue a beleza da aliança matrimonial, que ele veja o sofrimento dela, o sofrimento dos filhos, mas ao mesmo tempo, Senhor, consola este coração de esposa, este coração de mãe, dá a ela confiança de que nós não precisamos dos amores humanos, mas somente do teu amor, Senhor. Mas restaura essa família. Ai, que bonito! Olha quanta coisa. A partir do que eu escutei, raciocina, pensa em cima do que você ouviu. Que elementos eu tenho aqui do sofrimento do outro? Daquilo que a sua esposa falou, da situação que ela está passando no trabalho, ou do que seu filho falou, que ele está passando na escola. Eu posso também? Posso chegar e colocar, pela situação que meu filho está passando na escola, pelo problema que minha esposa está enfrentando no trabalho, e rezar um texto em seguida? Sim. Mas a gente, às vezes, não desenvolve essa capacidade de dialogar com Deus e entender que a qualquer momento do dia, eu já falei aqui algumas vezes o que eu faço, e eu não estou me colocando como exemplo, não é isso, eu estou colocando para vocês aquilo que me faz bem, e que me permite estar constantemente em oração. Por exemplo, hoje mesmo, eu vi uma árvore que eu não tinha visto, e aí eu estava distraído, justo pensando no sermão, e aí eu falei, Senhor, me perdoa, eu esqueci de começar a agradecer, quão maravilhoso é poder enxergar, como eu gosto daquilo que eu vejo, dos teus mimos na natureza, que árvore maravilhosa é essa aqui. E aí você entra num estado de encantamento, sinceramente eu entro num estado de encantamento, porque é um Deus muito delicado, a cada esquina é uma surpresa. Comece a reparar as belezas da natureza. Às vezes a gente do corre-corre vai comer e não se dá conta da bênção, que é o sentido do paladar. As frutas, não bastassem serem belas, eu fico de cara com a manga. Você pega uma manga, eu que sou pernambucano, a manga é avermelhada, rósea, amarela, alaranjada, os pêssegos também. Pega uma maçã, a maçã argentina é mais vermelha, a maçã Pink Lady, aí tem o vermelho, o alaranjado, é demais. Você morde, está no ponto de doçura. Como não se maravilhar com isso? Então, a cada esquina e outra, a gente se depara com tantas pessoas necessitadas. Como eu vou ficar insensível a isso? Eu me lembro muito do meu primeiro bispo, Dom Manuel Pestana, que dizia, o mundo está de um jeito hoje, que dói muito mais a gente se cortar fazendo a barba, né, nós homens, do que ver uma pessoa, um mendigo virando lata. Aí me vem Madre Teresa de Calcutá dizendo, a dor dele tem que ser a minha dor, a fome dele tem que ser a minha fome. Então por que a gente não tem essa capacidade de parar? Uma vez eu vi um homem virando lata e quando eu vi eu já tinha passado. Aí, ai que pena, eu passei. Aí o Espírito Santo falou, que pena não. Será que você é tão incapaz de fazer um retorno lá na frente? Será que 5 minutos vai atrapalhar tanto o seu tempo? Eu falei, é verdade, Senhor. Aí eu fui lá na frente, dei a volta, peguei o dinheiro e dei para ele. Tudo que eu tinha ali no console do carro. Eu pergunto, você tem dinheiro no console do carro para dar para os mendigos? Quem se preocupa com os mendigos tem dinheiro sempre trocado para dar para eles. Tem um alimento para dar para eles, quem não quer dar dinheiro. Mas isso significa o quê? Eu colocar a minha vida espiritual como prioridade. Nós não somos pessoas que estão aqui para curtir a vida. Não estou dizendo que não podemos curtir, vamos curtir, mas conectados com o céu. Primeiro, eu cuido da minha espiritualidade, daquilo que me leva para Deus. Então, a oração é a caridade, e eu já posso garantir a vocês, que vem a felicidade, a alegria, a paz interior,
como consequências de quem prioriza Deus. Não tem como ser diferente. Todos os santos da igreja dão testemunho disso. Então, vamos começar a viver em oração, entendendo que oração não é só oração vocal, não é só aquele momento que eu paro diante de uma imagem. Eu rezo sempre quando eu estou no engarrafamento de águas claras, o famoso engarrafamento de águas claras. Ótimo, meu irmão. Fico feliz que você esteja trocando a música pela oração, muito mais útil. Não é pecado você ouvir música, aí se entreter, ouvir um podcast, sei lá. É mais proveitoso, sim, a oração é. Mas cuidado para a gente não ficar só com esses momentos. Tá? Eu vou repetir algo que eu já falei aqui. Uma vez eu estava com uma amiga minha que estava enfesada, como dizem lá no Nordeste, né? Enfesadíssima. Eu caminhando com ela, ela se queixando, reclamando, enfim. E aí, de repente, eu vi uma moça enorme de gorda, coitada. Dessas que não fecha nem os braços, andando. Aí eu falei, oh meu Deus, coitada, né? Morro de dó. Porque eu que não estava na situação dela, né? Mas que, enfim, estou aí no desafio. Eu adoro essas expressões modernas da psicologia motivacional. No desafio da perda de peso, né? É o eufemismo do gordo. Então, eu falei isso, assim, comentei. Oh, coitada, morro de dó. Aí essa criatura virou para mim e falou assim, o senhor é padre, não tinha que ficar com dó não ajuda em nada. Por que não reza por ela? Eu falei, Jesus? Não é que é isso mesmo? Verdade, que a minha pena vai melhorar a situação da outra lá. Não é? Eu falei, olha, você me deu uma ideia. Antes, toda vez que eu cruzava, por exemplo, né, por caminhão de lixo, eu tenho dó, assim, ao mesmo tempo que tenho respeito, né? Porque parece que quando a gente tem dó, a gente está menosprezando o outro, não é isso. Eu tenho muita dó dos lixeiros. Vocês já pararam para pensar como esse pessoal ganha a vida de modo duro? E aí, olha só, as oportunidades de oração que Deus nos dá. Eu sempre digo, Senhor, obrigado, porque eu não estou aí atrás do caminhão de lixo. Eu não preciso ganhar a vida sentindo esse cheiro. Gente, tudo é dom de Deus. E ao mesmo tempo eu falo, por favor, que o Senhor possa prover sempre as necessidades dos lixeiros, estar com eles. Né? E sobretudo dar o dom da perseverança final. Quando você der uma esmola para o mendigo, não dê só esmola, não dê só dinheiro. Confie esse mendigo, a providência divina para que não falte o pão de cada dia, mas sobretudo, que Deus tenha misericórdia na hora da morte. Então, cada oportunidade, cada encontro que a gente vai tendo com as pessoas, o que a gente vai ouvindo, até no noticiário, ouvir sobre uma tragédia, Senhor, cuida dessas famílias, prover alimento para elas, sobretudo consolo para aqueles que perderam seus parentes. E assim, nós nos tornamos em poderosos intercessores. É obra de misericórdia, como ensina o catecismo da igreja, rezar pelos vivos e pelos mortos. E aí eu pergunto, você reza pelos vivos e pelos mortos, ou reza só pelos seus vivos e pelos seus mortos? E essas outras pessoas, quem vai rezar por elas? Quem pode rezar por elas, senão nós que temos fé? Será que são os ateus que vão rezar por elas? Não. Será que são budistas que não têm nem fé em Deus? Têm uma fé lá deles, da religião deles, com todo respeito a eles, mas não são eles que vão interceder. Então Deus espera de nós. Porque não conseguimos nada sem a oração. Deus quer que tudo que nós consigamos seja através da oração. E quanto mais a gente rezar, tanto melhor para todos, começando por nós. Então, antes eu rezava pelos bombeiros, aí comecei a incluir os policiais também, trabalho arriscando a vida. Então, saibam, senhores bombeiros, todo carro de bombeiro, helicóptero, né, toda vez que eu cruzo por um quartel, os que andam comigo sabem disso, né? Estou conversando, eu paro a conversa na hora e começa a bênção. Mas aí, eu comecei a ver, meu Deus do céu, por que eu vou ficar só com esses aí? E assim, a partir desse comentário da minha amiga,
Olha só como é interessante, né? E como Deus nos dá recados assim, quando a gente menos espera. Uma mulher enfesada falou algo que me permitiu mais apostolados na minha vida. Eu sou grato a ela até hoje. E já disse isso para ela, inclusive. Falei, pena que você estava tão enfesada quando você falou, não é? Mas aí, a gente pode pedir por todas essas pessoas. Quando eu vejo um cadeirante, eu agradeço, Senhor, obrigado que eu posso caminhar. E dar a esse moço condições de carregar a cruz. Se possível for a cura desse problema que o aflige, né? Os meios para poder, né, sempre estar trocando de cadeira de roda. São tantos os desafios dessas pessoas. Então, São João Crisóstomo diz, não é a multiplicidade de palavras, mas a intensidade do desejo que faz a verdadeira oração. E vamos entender uma coisa, no que diz respeito às demoras de Deus. Deus não retarda a sua justiça. Jesus pergunta retoricamente, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite e será tardio em defendê-los? Versículo 7. A resposta é clara, digo-vos que lhes fará justiça prontamente. Santo Agostinho explica que Deus pode parecer demorar segundo o nosso desejo, mas não segundo sua disposição providencial. Ele sabe o tempo certo e sua demora é sempre, anota aí, para o nosso bem. Às vezes o que percebemos como silêncio divino é, na verdade, uma preparação misericordiosa de nossos corações. São Beda, o venerável, acrescenta, quando Deus retarda sua resposta às nossas orações, é para que desejemos mais ardentemente. E quanto mais desejarmos, mais receberemos. A espera não é abandono, olha aí. Tem gente que fica chateada e sai batendo as tamancas, briga com Deus, coitado, coitada. Só vai ter prejuízo, não vai resolver nada. Parece até que eu estou punindo Deus, olha a soberba da pessoa. Ah, é? Não vai entender no meu tempo nada? Então pronto, vou parar de rezar, não quero mais saber de você. Coitado do que pensa assim. E que outras virtudes se aprende nas demoras de Deus? Olha só, raciocinem comigo aqui. Quando a gente continua firme ali na oração, Deus está demorando. Eu esperava para essa semana a resposta. Então, em primeiro lugar, eu só insisto, eu continuo porque eu tenho confiança em Deus. Eu confio, vou ter resposta. Não sei qual, mas eu sei que eu vou ter. E depois, por causa dessa confiança, eu persevero. Outra virtude chama-se perseverança. Perseverar é continuar. Uma das graças que a gente tem que mais pedir a Deus é a perseverança na fé e nas boas obras, e em especial a perseverança final. Tem gente que passa a vida fazendo tudo certo e chega no finalzinho, aos 44 do segundo tempo, degringola. Não é assim que Deus vai levar em conta todo aquele tempo, não. A gente tem que ir até o final, perseverando na fé e nas boas obras. Então, confiança, perseverança. Próxima virtude, paciência. Paciência é uma virtude que tem dois aspectos. Tolerância, por exemplo, do defeito dos outros, dos defeitos, né, dos outros, e a capacidade de esperar. São duas coisas dentro da mesma virtude. Em outras palavras, a capacidade de sofrer, mas não sofrer no sentido de aguentar o tranco, tá? Mas no sentido de que eu não tenho controle sobre o que me toca viver agora, que é o seu defeito, ou que é o seu tempo. Aquela esposa que espera pelo marido carne de pescoço, difícil, que ele mude o rabujo dele. É isso. Então, ó, 3 virtudes até aqui. Vamos mais uma. Humildade. Eu tenho que aceitar o tempo de Deus, qualquer que seja
a decisão de Deus se vai me conceder ou não o que eu estou pedindo. E por último, e não menos importante, nós vamos ter o quê? Nesse conjunto aqui, fé. Fé. Fé requer, sobretudo, saber quem é Deus e jamais duvidar dos atributos de Deus. De que Deus é sempre justo, de que Deus é sempre bom, de que é misericordioso. Porque quantas vezes nas nossas impaciências, nós, às vezes, muitas vezes sem querer, não estamos dizendo para Deus, eu, se fosse você, me concederia o que eu estou pedindo. O que sobra desse tipo de raciocínio? Eu sou mais misericordioso do que você. Os meus critérios de justiça são melhores do que os seus. Olha aí a audácia do bofe, né? Então, 5 virtudes, pelo menos 5, trabalhadas nessa paciência nas chamadas demoras de Deus. E aí no Evangelho, hoje Jesus pergunta no finalzinho, menino, tu vai ganhar um bombom, hein? Gostei de ver. Está prestando atenção aqui que nem pisca. É isso aí, me cobra no final. Pedro, está aí? Pão de mel para esse aqui, viu? Pronto. Aí. Então, ele. Faça a sua parte, eu vou ficar olhando para você. Quem sabe você merece também. Vamos ver. Tudo vai depender dos meus olhares. Não vacila, não. Eu olho constantemente. A parábola termina com a pergunta: haverá fé sobre a face da terra quando o Filho do Homem voltar? Versículo 8. São Cipriano de Cartago, o grande padre da igreja, advertiu em suas obras que a perseverança na oração é teste da autenticidade da fé, que eu acabei de explicar. Muitos começam bem, mas quantos perseveram até o fim? Menino, está até com a cabeça inclinada para me impressionar, né? Santo Tomás de Aquino comenta em suas obras que esta pergunta de Jesus não expressa dúvida, mas serve como advertência solene. A fé verdadeira se manifesta na perseverança, especialmente na oração. Cristo nos alerta que nos últimos tempos muitos abandonarão a prática constante da oração e com ela perderão a própria fé. Hoje eu recebi uma mensagem de WhatsApp, um vídeo, mostrando o que está acontecendo no mundo, que é triste demais. Um país de primeiríssimo mundo, que para mim está assim, em último lugar, no conceito moral, chama-se Canadá. Conheci o Canadá de cabo a rabo, meu irmão morou lá, 3 anos. Passei 3 anos indo para lá de férias. Nível de vida altíssimo, tudo que vocês quiserem, mas moralmente é a pior nação que eu conheço. Lá é comum vocês verem igrejas inteiras com a placa vende-se. Eu vi pela primeira vez na minha vida e fiquei chocado. Uma igreja linda, dessas que tem cúpula e tudo, com a placa vende-se. E aí, o que chegou para mim hoje, foi de uma boate, de uma igreja, que devia ser catedral, não sei, pela suntuosidade dela, na cidade de Rochum, interior da Alemanha, que virou boate. Virou boate. Por quê? Porque o povo perdeu a fé nessa cidade. A Alemanha já conta aí com 50% de ateus. E é triste porque era um país de fé, diferentemente de uma República Tcheca que tem 70% de ateus. Agora, por quê? Porque o comunismo passou por ali, desgraçou, como é próprio dessa ideologia, desgraçou tudo. Então isso é muito triste. Agora vamos lá. Falamos da importância de insistir na oração, mas cuidado porque não podemos insistir de modo soberbo naquilo que a gente quer, já com o coração apegado, como se eu quisesse obrigar Deus a me dar o que eu quero. Eu insisto, sempre dizendo para Deus,
mas Senhor, Tu sabes o que é melhor. Coloque sempre essas ressalvas. Eu sempre digo para Deus, Senhor, me parece bom te pedir isso aqui, mas se não for, seja feita a Tua vontade. Sempre a gente tem que colocar esse tipo de elemento na nossa oração, para que Deus saiba qual é a visão que temos dEle, como está a nossa fé. No fundo Ele sabe, Ele sonda os corações. Mas deixe bem claro isso na sua oração, né? Então, a gente vê isso nos patriarcas. Abraão, quando estava lá, negociando com Deus a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Olha, lá pode ser que não tenha 40 justos. Se tiver 35, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 35, eu não destruirei. Mas se não forem 35, se forem 30, também não destruirei. Qual era a premissa de Abraão? O Senhor é justo. Então eu, na minha parca visão, acho que não convém destruir a cidade se houver 30 justos. Então, como eu confio na sua justiça, que o Senhor é justíssimo, eu coloco a situação. É isso. É esse espírito humilde. Partindo de quê? Da boa reputação de Deus, que para mim é clara, é nítida. Como Moisés também, quando conversa com Deus, para Deus não destruir o bezerro de ouro. Ele tem diante dos olhos as virtudes de Deus. Olha, pode parecer para os egípcios que o Senhor trouxe todo mundo para cá para morrer de fome no deserto. Então, sempre tem essa boa imagem de Deus, que está clara para nós como cristal, mas que aqui agora, nessa situação, eu humanamente não consigo enxergar. Então, se é com esse espírito que eu coloco a situação diante de Deus, Ele não se incomoda. Até se eu peço a Deus uma resposta, mas a resposta de quem ignora é diferente de quem bate com a mãozinha atrevida no balcão e está exigindo de Deus uma satisfação. Esse vai morrer seco, batendo com a mão no balcão, e não vai ter resposta. Porque Deus resiste aos soberbos, diz a Escritura. Então, Padre Antônio Vieira, grande teólogo, ensina uma distinção preciosa. Perseverar na oração é permanecer diante de Deus com fé e humildade, buscando o que Ele quer. Insistir obstinadamente é impor a Deus o que eu quero, como se Ele fosse instrumento dos meus planos. Padre Antônio Vieira, mestre em discernir os movimentos da alma, ao comentar a insistência de Rebeca, né? Nós temos um episódio no livro de Gênesis que fala dessa insistência de Rebeca, mostra o risco de uma oração teimosa feita não para buscar a vontade de Deus, mas para forçar a realização do próprio desejo. Ela queria a bênção de Isaac, não para Esaú, que era o que Isaac queria, senão para Jacó. E aí, o que aconteceu na sua obstinação, no seu ardil? Passou o resto da vida sem ver o filho. Então, Padre Antônio Vieira chega a dizer em um sermão: há orações que são atendidas em castigo, porque Deus, cansado de ser pedido, concede o que o homem deseja, para que aprenda a desejar o que convém. Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí, padre, como é que eu posso, então, saber se o que eu estou pedindo é lícito ou não? Desapega o coração de entrada. Peça o que você quiser e diga: eu acho, e não consigo ver outra solução, mas se houver, me mostre, e eu vou aceitar qualquer que seja a sua vontade. Pronto. E insista na oração naquilo que você acha que é lícito, sem problema. Porque quando a insistência se torna teimosia espiritual, ela pode transformar a oração em uma forma de idolatria da própria vontade. Então, vamos lá? Eu vou fazer uma comparação entre a fé humilde, né, essa insistência humilde, e a insistência desordenada. Então, a oração correta é movida pela fé e pela confiança em Deus. A oração desordenada é movida pelo medo de não conseguir o que eu quero, por um apego a priori àquilo que eu quero.
Na oração correta, eu busco conhecer e aceitar a vontade de Deus. Na desordenada, eu busco convencer Deus a aceitar a minha vontade. A oração correta fortalece a alma na paciência e na humildade. E a oração desordenada enfraquece a alma pela ansiedade e pela desordem anterior. Aquela pessoa que chora e já fica triste, fica ansiosa. Aí entra num turbilhão. Tá? Não tem solução. Enquanto não desapegar, esquece. Vai ficar nesse sofrimento. E a oração não será atendida. Ou, pode ser que Deus dê o que você tanto insiste, para você dar com os burros na água e entender quem é que entende melhor da sua vida, da sua felicidade, né? Se é Deus ou se é você, ou se sou eu, né? Nós não somos nunca como Deus. Então, a oração ordenada produz paz, mesmo antes da resposta. E a desordenada produz inquietação e impaciência. A oração ordenada é sinal de amor e confiança filial, e a desordenada é sinal de desconfiança e desejo de controle. O que Santo Agostinho, aliás, o que Padre Vieira dizia inspirado em Santo Agostinho? O cristão deve pedir, não para que Deus faça o que ele quer, mas para querer o que Deus faz. E falando nos nossos santos, vamos a eles, nossos doutores, os maiores mestres da fé católica. Na subida do Monte Carmelo, São João da Cruz diz: muitos pedem a Deus bens temporais e espirituais segundo a sua vontade, e Deus lhes dá a eles estes bens. Mas é para seu castigo, porque não pedem o que é conforme a vontade divina. Santa Teresa d'Ávila, no Caminho de Perfeição, capítulo 32, diz: Deus não nos ouve segundo o nosso gosto, mas segundo o nosso proveito, para quem tem confiança nele. Então, todos eles, como Padre Antônio Vieira, contrapõem a oração confiante à oração teimosa. Conclusão espiritual: insistir na oração verdadeira é insistir em permanecer com Deus, não em convencê-lo. Senão, se eu estou tentando convencer Deus, eu sou mais inteligente que Deus. Simples assim. Quem persevera como a viúva recebe o dom da fé viva. O cristão deve pedir, não para que Deus faça o que Ele quer, mas para que Ele queira o que Deus faz. E aí, vamos lá. Nós temos uma sequência de santos que tem pensamentos e orações muito sublimes nesse sentido. Santo Agostinho é quem coloca essa bola em jogo, e inspira outros como Santo Inácio de Loyola e São Francisco de Sales. Então, nas confissões, Santo Agostinho diz: dá-me, Senhor, o que ordenas, e ordena o que quiseres. E é essa frase a essência de um pedido que nós devemos fazer a Deus. Menino, tu está como que hipnotizado, hein? Está doido pelo pão de mel, né? Vai ganhar. Olha, ainda fez assim. A indiferença de Santo Inácio, gostei de ver. Então, eu vou dar para ela. Tá? Não, te peguei, olha aí. Tá bom, eu dou para você também. Não quer? Não gosta? Não quer porque não gosta, né? Então eu vejo outra coisa para você. Vou deixar você aí na vontade. Então, Agostinho reconhece que o homem ferido pelo pecado não é capaz de desejar o bem divino por si mesmo e precisa da graça para querer o bem que Deus quer. A gente precisa botar na cabeça o seguinte: ninguém quer mais bem a nós do que Deus. E o melhor que pode acontecer a um ser humano é se encontrar com a vontade de Deus, é se encontrar com a sua missão. E isso a gente consegue na vida de oração, na intimidade com o Senhor, na adoração, nesses momentos de silêncio, na própria direção espiritual. Deus fala através do diretor, nas leituras espirituais, toda forma de busca de Deus. Mas eu tenho que me organizar, eu tenho que priorizar a Deus. Eu não posso viver no corre-corre louco. Então,
A oração não é só pedir forças para fazer o bem, mas para amar a vontade de Deus. Então, a gente precisa submeter as nossas vontades à vontade divina. Não, olha que importante, uma resignação passiva, mas uma união amorosa. Eu vou dizer para vocês, dando um testemunho aqui da minha vocação. Quando Nossa Senhora em Medjugorje pediu, filhos, ponde no altar de Deus, no momento do ofertório, na Santa Missa, os vossos corações, as vossas vontades, porque Deus tem um plano maravilhoso para as vossas vidas, que Ele só vai realizar quando essa entrega for plena, total e livre, né? Eu que procurava seguir tudo que Nossa Senhora pedia, que vinha fazendo o dever de casa bonitinho, nesse dia eu disse, não, isso aqui eu não posso fazer. Porque vai que Deus me pede para ser padre, Deus me livre, quero nada. Não, de jeito nenhum. É muita areia para o meu caminhãozinho, eu tinha começado a fumar. Estou fumando. Pensava assim, padre não fuma. Não deve, mas se fumar, sempre a igreja vai dizer, pare. Mas digamos que em si, né, a menos que seja um vício, aí é diferente. Mas em si, um cigarrinho aqui e ali, mas eu achava, não, o padre não pode fumar, não pode tomar um chopp, nada. Eu tinha uma ideia totalmente equivocada. E aí, não, de jeito nenhum. E aí aquilo me incomodando. Chegava na missa, eu chegava até a suar na hora do ofertório. Por quê? Porque eu me sentia como um traidor da Virgem Maria. Sempre estava fazendo tudo direitinho e aí não conseguia fazer isso que ela estava pedindo. E isso me incomodava. Até que um dia, depois da oração, foi como se Deus dissesse assim, olha, eu sou onipotente, se eu quiser que você seja padre, relaxe, porque eu vou mudar o seu coração e a sua vontade, de maneira que ser padre vai ser seu maior desejo. Aí eu falei, verdade, é mesmo. Pronto, e comecei a fazer a oração. Não deu 3 meses, eu me via levantando a hóstia, confessando o povo, e sou felicíssimo como padre. Então, cuidado, porque o diabo vai sempre colocar esse tipo de dúvida. Vai sempre chegar e deformar o que pode ser um plano de Deus, colocando medo nos nossos corações. O diabo, além de ser o acusador, na Bíblia, ele é o pai do medo e do desânimo. Então, cuidado com esses sentimentos, no que diz respeito às coisas espirituais. Saiba que Satanás está lá. Porque o único medo legítimo que existe é o medo de perder o céu, o medo de pecar mortalmente, o medo do inferno, em outras palavras. Então, essa união amorosa gera esse fruto. E aí vem Santo Inácio de Loyola e expressa essa ideia nos exercícios espirituais com aquela lindíssima oração que está no nosso guia devocional. Veja quantas orações vocais lindas. Produção, vê se vocês conseguem projetar aí o guia devocional da capelania, por favor. Está lá no nosso site. Acho que já está funcionando o site está passando por umas reformas aí, gente. Vocês vão perdoando, mas né, que ali a gente tem os nossos desafios, enfim. Paróquia militar é diferente de paróquia civil. Então, bora lá. No guia devocional está lá essa oração. Recebei, Senhor, minha liberdade inteira. Recebei minha memória, minha inteligência e toda a minha vontade. Tudo o que tenho ou possuo de vós me veio, tudo vos devolvo e entrego sem reservas, para que a vossa vontade tudo governe. Dai-me somente vosso amor e vossa graça, e nada mais vos peço, pois já serei bastante rico. Olha que coisa linda, que confiança cristalina na vontade de Deus. Nesse guia devocional, vocês vão ter um programa de orações para começar o dia. Da número 1 a número 12, você vai rezar em 10 minutos, inclusive a última é a entrega das orações, obras, sofrimentos e alegrias do dia. Tudo que você passar no dia estará oferecido a Deus, inclusive os aborrecimentos, os sofrimentos, desde que você não murmure, murmurou, perdeu. Aceite, tente mudar aquilo que for adverso, né? Tentei mudar, não deu certo, eu não vou reclamar, não vou criticar, não vou pagar o mal com o mal, eu engulo, eu aceito, pronto, aí tem valor de oração. Então, embora Santo Inácio não diga, Senhor, ajuda-me a querer o que tu queres,
é o mesmo Espírito, entrega da vontade própria à vontade de Deus. E São Francisco de Sales, doutor da nossa igreja, diz o seguinte: nada pedir a Deus senão que cumpra em nós perfeitamente sua vontade e desejar sempre tudo o que Ele quiser. Está no Tratado do Amor de Deus, livro 9. Então, conclusão: insistir na oração verdadeira é insistir em permanecer com Deus, não em convencê-lo. Quem persevera como a viúva, recebe esse dom da fé viva. E aí, eu pergunto, que tipo de orantes nós somos? Você é? Desiste na primeira negativa? Abandona a oração quando não vê resultados imediatos, fica triste com Deus, briga com Deus? Santa Teresa d'Ávila já dizia: a oração não é pensar muito, mas amar muito. E amar é permanecer, é insistir, é não desanimar. E as palavras de São Paulo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Não porque Deus precise de nossas repetições, mas porque nós precisamos manter nossos corações ligados em Deus e abertos à sua graça. E eu concluo com essa oração tão linda que está no nosso guia devocional, da Madre Maravilhas de Jesus. Vê se tem como colocar a oração aí. Senhor, eu quero o que Tu quiseres, onde o quiseres, quando quiseres, como quiseres, enquanto quiseres, se o quiseres e porque o queres. Olha só, eu quero o que Deus quiser, no lugar que Ele quiser, onde o quiseres, quando quiseres, no tempo de Deus, enquanto quiseres, pelo tempo que Deus quiser, como quiseres, do jeito que Deus quiser, se o quiseres, ou seja, se Deus quiser, eu quero, se Deus não quiser, eu não quero. E por que o queres, ou seja, por que o Senhor quer isso para mim? Os seus motivos são os meus motivos. É isso que eu digo para Deus nessa oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.